a retórica ou sobre pequenos discursos que aparecem na literatura antiga mesmo. Mas um detalhe sobre os discursos que eu trago aqui hoje, um detalhe sobre isso que aparece aqui, é que a arte retórica, como nós conhecemos hoje, a arte retórica que nós imprimimos nos livros da coleção de artes liberais, não existia. Não existia nenhum tratado de retórica, não existia nada desse tipo nos textos dos quais eu vou falar agora aqui, os quais eu vou ler aqui para vocês agora. Certo? Mas antes de começar de fato, eu me apresento, eu sou o professor Eduardo. Eu dou aula de latim e grego antigo na escola clássica e fico caminhando por aqui no congresso para ver o que vocês estão achando, se vocês estão menos interessados, mais interessados, se precisam de café, biscoito. E até agora eu não fui útil para muita coisa aqui quanto a isso, né? Mas todos fizeram esse serviço muito bem e eu não precisei fazer nada por minha conta aqui. Muito, muito obrigado também a vocês, tá? Então, pessoal, antes da gente começar, eu não vou dizer aqui nem o nome, nem dar detalhes dos autores que eu trouxe, de todos eles, mas eu trouxe basicamente dois textos aqui, e nós vamos começar pelo texto mais antigo. Reportem-se agora ao século VIII antes de Cristo. O século VIII antes de Cristo, vamos fazer aqui uma aposta, né? O século VIII antes de Cristo, provavelmente os homens já escreviam há muito tempo na Grécia, não é? Não é assim? Quem aí sabe me dizer, no século VIII antes de Cristo, alguém escrevia já na Grécia? Não havia escrita. E no século VIII antes de Cristo é quando foi a época em que aconteceu a história, né, o momento da guerra de Troia mesmo, não foi? Não foi. Foi bem antes, foram alguns séculos antes que a guerra aconteceu. Aconteceu mesmo essa guerra? Aí é uma pergunta interessante, aconteceu mesmo a guerra de Troia? Aconteceu, mas foi bem daquele jeito que Homero descreveu na Ilíada? A gente não sabe. Mas quando a gente lê a Ilíada, parece que aconteceu palavra por palavra do que está ali. A Ilíada, na verdade, se muita gente lê a Ilíada e passa os olhos por isso aqui, tá? Eu tenho aqui a tradução do Carlos Alberto Nunes, tá? Muita gente lê isso aqui e continua sem saber o que foi a Ilíada. Não é pelo texto, não é por nada disso, mas é porque já tomou o livro como, não, esse negócio aqui lá do século VIII é muito prolixo, tem palavras aqui que não servem para muita coisa, é uma verborragia com adjetivações e com toda essa pomposidade de Homero. Na verdade aqui só tem um estilo para convencer pessoas daquele tempo, né? Olha, se vocês conseguirem sair daqui hoje entendendo que essa opinião, e que eu acho que realmente é comum, não tem nada a ver com a verdade, e tem tudo a ver com aquilo que o Magister Clístenes, onde está o Magister, com o que o Magister disse, tá? Eu já estarei feliz, estarei muito contente ao fim da minha exposição, tá bem? Então, olha só. Homero, um autor desta poesia, da Ilíada, do século VIII antes de Cristo, que não escreveu nada. Um poeta cego que não via e não escrevia nada. Tá? Se alguém aqui sofre ou conhece ou
tem contato com alguém com dislexia, por favor, que dê boas notícias a essa pessoa depois, de que ela não precisa necessariamente saber ler para ser muito inteligente, porque Homero não escreveu a Ilíada. A Ilíada foi escrita posteriormente. Tá? Assim como nós temos Hesíodo também, que não escrevia. Então, como que eles faziam para memorizar tanta coisa? Isso aí não é mágica, é que naquela época a bruxaria estava tomando conta, né? Não era bruxaria, era pura técnica. Técnica passada de boca em boca, tá? Técnica passada oralmente para os aedos, aqueles cantores posteriores àquele que ensina, né? Então isso era passado oralmente. Aí a grande pergunta que não quer calar: há quanto tempo existe poesia? Se no século VIII, Homero escreveu o que vocês vão ver aqui. Há quanto tempo existe poesia? Ninguém sabe ao certo há quanto tempo existe poesia, porque a escrita foi aparecer depois. Não é assim? Mas poesia existe há muito tempo. Histórias, contar histórias, isso aí existe há muito tempo. E as histórias antigas? Provavelmente essas histórias antigas eram muito estranhas e não são coisas do nosso gosto, não é mesmo? Outro problema aqui, não. Talvez, como diz o Magister Clístenes, fossem as melhores histórias. Século X, XII a.C., lá estavam as melhores histórias. 4.000 anos antes de Cristo, melhores ainda. Temos documento de alguma delas? Olha, pode ser que fragmentos de algumas dessas que nós conheçamos, como por exemplo Gilgamesh, sejam um desses casos, não é? Mas nós não sabemos que histórias foram essas. E nós estamos aqui agora na Guerra de Troia, certo? Nós estamos num momento central da guerra. Todos aqui já viram o filme Troia, do Brad Pitt, tá? Que o Aquiles é o Brad Pitt e tudo mais, que não tem nada a ver aqui com o Aquiles. Mas é muito interessante, tá? Porque a história está mais ou menos condensada ali no filme e tal. Porém, esqueçam o Brad Pitt agora, porque nós vamos conhecer aqui o verdadeiro Aquiles por meio de um discurso. Mas não é um discurso de Aquiles. Não é o discurso de Aquiles. Nós não vamos conhecer Aquiles por um discurso dele mesmo. Certo? No momento central da guerra, Aquiles ficava em sua tenda e não queria lutar. No momento central daquela guerra, que já durava mais de 9 anos e que não tinha solução alguma, Aquiles estava na sua tenda com Patroclo e os seus guerreiros, né, que vinham de Ftia, e eles não lutavam na guerra porque, de um certo modo, vamos falar aqui na nossa linguagem comum, ele foi desaforado pelo próprio general da expedição grega, Agamenon, e guardava no coração um rancor enorme do general. O general tinha desonrado Aquiles ou se prevalecido da situação de Aquiles por várias vezes, mas aquele era o maior dos guerreiros gregos. Como ele podia fazer algo desse tipo? Como o general poderia ter sido tão desrespeitoso e faltado tanto com a nobreza quanto Agamenon, o maior dos generais, o chefe de toda a expedição grega, de todos os navios? Como isso pode acontecer? Aquiles se vinga disso, né? Ele se vinga ficando ali na sua tenda. E nessa cena aqui isso aqui é fantástico. O que acontece aqui? Acontece que Agamenon, depois de ter sido atacado e cercado pelos troianos, até porque os gregos haviam se instalado há muito tempo e tinham praticamente uma cidade, uma castra enorme, ou várias castras, na verdade, enormes, todas as tendas do exército grego na praia, próximo à cidade de Troia, e tudo aquilo cercado pelos troianos.
Heitor, que era vamos considerá-lo um dos generais troianos, já estava por invadir e queimar tudo que havia lá. Tudo, acabar com a expedição grega, e são 9 anos de empresa, 9 anos daquela empreitada. Os troianos estão à beira dos navios e, graças aos deuses, a noite chegou. A noite havia chegado e eles tiveram de fugir porque ninguém lutava na noite. A noite era tempo das 2 tropas descansarem e o que aconteceu, era hora de se recompor e havia muitos problemas e desvantagens para ambos os exércitos que lutassem à noite. Agamenon entra em desespero. Agora vai acabar tudo, os troianos estão aqui, vamos voltar para casa. Chamem todos os guerreiros e comuniquem-lhes. Vamos ter de voltar para casa, vamos voltar para a Grécia. Chega, Helena que fique em Troia e azar é o do meu irmão, azar de Menelau. Vamos voltar. Até que os mais antigos, como Nestor, o grande orador, o maior dos oradores gregos, trata de conversar com alguns outros guerreiros e eles entram em acordo e acontece aquilo que o Magister Clístenes disse aqui. Olha, eles começaram a entrar em acordo para persuadir o próprio general de que outra coisa deveria ser feita. Não, nós não podemos voltar para casa a essa altura. O que vai ser de nós? Nossos guerreiros, nossos próprios soldados vão nos matar aqui. Vão nos cercar em algum momento e vão nos matar, vão se vingar disso que nós estamos fazendo agora, dessa decisão maluca do próprio general. Então Nestor vai lá, convence Agamenon de que não, nós não vamos voltar, nós vamos convencer aquela peça mais importante a voltar para a guerra. Nós vamos convencer Aquiles a voltar para a guerra. Ele precisa voltar. Se ele não voltar para a guerra, aí sim, aí não há o que fazer, é melhor fugir mesmo. Porém, ele ainda está lá em sua tenda, ele ainda está com seus soldados e ele pode voltar para cá e lutar conosco. Um grito de Aquiles já espanta todos os troianos daqui. Se ele gritar, se ele soltar aquele urro, aquele urro de guerra, pronto, eles já fogem, porque é o maior de todos, ele tem os pulmões de todos os pulmões. Certo? Então Agamenon se acalma. Ótimo, então o que nós vamos fazer? Eu vou armar aqui uma expedição, tá? Vou convidar 3 dos maiores e nós vamos até Aquiles, tentar persuadi-lo disso, certo? Vamos tentar jogar. Agamenon se acalma, tudo bem, está tudo certo, é a última cartada da guerra. E ele convoca uma expedição. Quem que ele escolhe para a expedição? Alguém se lembra aqui quem é convocado para a expedição? Quem? Principalmente Odisseu, Ajás e o Fenice. Bom, detalhes, Odisseu não é o maior dos oradores, mas ele é um dos grandes, se não o segundo melhor, depois de Nestor, não é? Depois, Fenice é o velho que foi para a guerra junto de Aquiles e que criou Aquiles. Fenice era uma espécie de babá do próprio Aquiles, que estava indo para a guerra junto, um velho, e que tinha poder na sua palavra, não tinha? Como uma autoridade paternal para Aquiles. E Ajás, o maior dos guerreiros gregos. Ajás era um dos maiores, e se Ajás estivesse com medo, se Ajás estava precisando da ajuda de Aquiles, quanto mais todos os outros gregos, não era assim? Não é desse modo? E olha o que acontece. Eles chegam na tenda de Aquiles e o que Aquiles está fazendo? Mais uma vez a gente lembra do Magister Clístenes aqui. O que estava fazendo Aquiles? Opção A, estava atirando setas, estava atirando flechas num alvo. Opção B, estava lutando de espada e lança. Opção C, estava cantando com uma lira no colo. C,
porque é a mais estranha, né, pessoal? Não, ele estava lutando, ele estava cantando. Ele cantava com a lira. Isso não nos lembra até mesmo o próprio rei Davi, com a sua lira? Exatamente, pensem nessa imagem. O guerreiro cantava com sua lira e provavelmente cantava a história do casamento do pai e da mãe, que era uma das canções que ele gostava muito de cantar, que era próprio o momento em que os pais se conheceram. Um momento importante em que que um homem, Peleu, e uma deusa, Tétis, se casaram e se conheceram. Pensem nessa cena, não é lindo? Essa chegada é linda de ver o maior dos guerreiros gregos, com toda aquela força, com aquela potência de destruir exércitos, empunhando a sua lira e cantando suavemente as canções que ele mais amava. Aqueles 3 guerreiros chegam e agora é o momento mais tenso, porque eles não podem sair dali sem Aquiles. Odisseu não pode falhar. Odisseu era o mais astuto daqueles guerreiros gregos, mas ele não pode falhar. Agora era o momento de Odisseu, era o momento mais importante para que Odisseu provasse a sua astúcia. Mas antes de Odisseu sair do acampamento grego, ele ainda recebe algumas instruções do próprio Nestor, o outro maior orador do que ele, né? Maior orador do que ele. Nestor vai lá e diz a Odisseu: cuidado com isso, com aquilo, Aquiles é assim. Aquiles é desse modo, ele está pensando que Agamenon fez isso. Ele dá várias recomendações. Ele dá muitas recomendações para o próprio Odisseu, para que o Odisseu saísse para essa expedição. Então, quando aqueles 3 guerreiros chegam, Aquiles os reconhece e pede imediatamente: Patroclo, venha cá. Patroclo, serve a mesa, coloca os pães, coloca o vinho aqui e nós vamos fazer a nossa churrascada. E eles começam a comer ali carne de ovelha, carne de gado e fazem um churrasco. E estão aqueles 3 guerreiros, aquela pequena expedição está ali diante de Aquiles. Um momento perigoso até. Está ali diante de Aquiles. Imagina se eles falam algo errado para Aquiles, o que não acontece. Mas eles estavam ali jantando, estavam ali naquele momento ameno, em meio à guerra, à noite. E acontece isso aqui. Eles comeram, encheram as barrigas, saciaram-se. E assim diz Odisseu, começando o seu discurso. Agora a pergunta é: será que Odisseu preparou o discurso? Ele começa assim: salve Pelida, de lautos banquetes, de fato não temos tido carência, tal como os filhos de Atreu, Agamemnone. Este que agora nos dás é notável, banquete notável, que Aquiles dá a eles ali, à vista da grande variedade de assados. Contudo, em festins não pensamos, na expectativa de enormes desgraças, ó aluno de Zeus, temos receio. Aqui, de fato, Odisseu demonstra e expõe toda a tristeza que ele tem diante daquela situação. É muito triste o que está acontecendo. É fatal o dilema: ou salvamos as naves, ou as perdemos, se não te vestires de toda a tua força. Agora, uma pergunta a vocês: vocês acham que Odisseu começaria do nada assim? Aquiles, volta para a guerra, por favor, nós estamos desesperados. Ele não começaria um discurso assim. Vejam como é natural o início desse exórdio do discurso. É um exórdio. Ele fala primeiro do banquete, elogia, agradece, muito bom, porém nós estamos com tristeza em nossos corações, certo? E depois ele diz assim: aqui começa
uma parte do discurso que nós chamamos de narratio, a narração. E o que faz a narratio? Ela narra. Nós temos aqui uma narração. Do quê? Do que está acontecendo. E a minha pergunta para vocês acham que uma narratio aqui, neste caso, em que Aquiles deve ser convencido de alguma coisa, acham que deve ser uma longa história sobre o que está acontecendo com os navios gregos? Aquiles já sabe. Para que encher linguiça? Porém, deve haver a narratio aqui, não é? E ele diz assim: junto das naves, bem junto e dos muros, o campo assentaram os orgulhosos troianos e aliados de fama excelente. Por todo o exército queimam fogueiras sem conta, mais ainda, dizem que nada os impede de ir ter aos navios escuros. Zeus poderoso lhes manda sinais favoráveis, o próprio Zeus lhes manda sinais favoráveis aos troianos, fazendo que lhes troveje à direita. Em soberba-se Heitor sem medida, por sua grande bravura, confiando em Zeus forte, não teme deuses nem homens. Terrível furor dele agora se apossa. Pede e deseja que a aurora divina depressa apareça, e ameaçador já promete cortar os aplustres das naves, a estas destruir pelo fogo voraz, e os guerreiros aquivos, pela fumaça estonteados, matar junto às naves simétricas. Grande receio de mim se apodera, que os deuses permitam que essas ameaças se cumpram. Se acaso assentou o destino, de longe de Argos fecunda morramos, nos campos de Troia. E agora vem aqui uma parte importante, que é o pedido, ou seja, a proposição. O que é proposto para Aquiles? Aquiles, lembrando, nós achamos sempre que um discurso retórico é sempre judicial. Nós estamos aqui diante de um discurso deliberativo, ou seja, uma decisão precisa ser tomada após o discurso. Aquiles precisa tomar uma decisão. Num tribunal, quem precisa tomar a decisão não é o mesmo réu. É o juiz que precisa tomar uma decisão. Porém aqui, Aquiles é réu de acusação e juiz. Ou seja, ele deve escolher entre as duas coisas. Certo? Nós podemos pensar nele como réu e juiz da acusação. Tá? Então ele diz assim para Aquiles, com esta proposição, ele diz assim, ó: vamos, levanta-te, caso tencione salvar os aquivos, os gregos. Ainda que tarde, da grande pressão dos guerreiros troianos, grande aflição tu também hás de ter, que é impossível remédio para a desgraça passada encontrar. Antes pensa no modo como se possam livrar os acaios do dia funesto. Olha só, o primeiro ponto que ele abre aqui é: grande aflição tu também hás de ter. Ou seja, ele traz o que? A primeira consequência. Se tu não fores para a guerra, grande aflição tu hás de ter. Tu mesmo hás de ter, não nós. Ou seja, quem é que se importa com a causa? Aqui nesse caso, o próprio juiz se importa com a causa. É como se um advogado dissesse: tu, juiz, que estás aí, tu podes ter problemas com isso aqui, com esta causa aqui que nós estamos defendendo. Certo? Então aqui Aquiles é movido já de primeira com uma punhalada, com uma paulada, né? Olha, tu has de ter aflições, tu vais sofrer. E ele diz assim: lembra-te, caro, de quanto disse Peleu, o próprio pai de Aquiles, quando disse Peleu no momento em que de Ftia te enviou para o filho de Atreu, Agamêmnone. Agora apelou para o pai, né? Apelou para o pai. Sentimento de pai e filho agora. Filho querido, assim Odisseu narra a fala do próprio pai de Aquiles. Não é astuto? Cada coisa que tem aqui é pensada. Cada palavra, cada pequena parte do discurso de Odisseu é pensada.
e é completamente imersa na psicologia de Aquiles. E ele diz assim: filho querido, Hera e Atena te deem força ingente. No caso de o desejarem, mas seja teu firme propósito o orgulho na alma refrear. Aquiles, refreia o teu orgulho, diz assim o pai, o próprio pai. É melhor que te mostres em tudo mais brando. A ira faltora de males, de ti sempre afasta que possam moços e velhos aqueus conceder-te atenção respeitosa. Aquiles, tu vais perder todo o prestígio de todos os teus guerreiros se continuares assim. Esse é o conselho do velho de que te esqueceste. Refreia a ira que tua alma consome, diz assim Odisseu. Agamemnon manda ofertar-te dons preciosíssimos. E agora, depois de mover com as palavras do pai, depois de dizer assim, tu terás toda a aflição do mundo se não te juntares a nós à guerra, ele começa com os presentes. Olha, Agamemnon, ele não diz aqui, Odisseu nem precisa dizer isso. Tá? Odisseu nem precisa dizer assim, Aquiles, tu estás irado com Agamemnon, mas calma e ouve só os presentes que Agamemnon tem para ti. Certo? Odisseu não precisa dizer isso, porque, obviamente, Aquiles já sabe disso, né? Odisseu sabe e Aquiles sabe que Odisseu já entendeu o que está no coração do próprio guerreiro. E ele diz assim: Agamemnon manda ofertar-te dons preciosíssimos, caso aplacares a cólera grande. Se te encontrares disposto a escutar-me, dir-te-ei tudo quanto ele hoje mesmo na tenda nos disse que havia de dar-te. Trípode 7, sem uso de fogo, 10 áureos talentos, 20 caldeiras brilhantes e 12 cavalos robustos, acostumados a prêmios ganhar, campeões de corrida. For impossível dizer que de campos aráveis carece, ou do ouro muito apreciado, o indivíduo que vier a possuí-los. Tal a importância dos prêmios que os fortes corcéis lhe ganharam. Corcéis do próprio Agamemnon. Aqui Agamemnon já promete o quê? Promete bens materiais. Primeira coisa que ele promete. E é o primeiro ponto de humilhação. O que Odisseu quer fazer aqui nesse momento, quando fala dos presentes de Agamemnon, do general, para Aquiles? Ele quer mostrar a Aquiles, primeiro de tudo, que Agamemnon humilha-se diante do herói. Depois de ter roubado a Briseida, a própria cativa de Aquiles, que Aquiles amava, esse general agora, para conquistar o coração do seu próprio soldado, precisa o quê? Precisa humilhar-se. Precisa se humilhar, precisa de muita humilhação. Precisa beijar os pés desse herói aqui. Porque senão é impossível conseguir alguma coisa dele. E assim ele continua. Odisseu ainda continua. Aqui nós vamos ver apenas presentes. E olha que cada tipo de presente é uma coisa. Cada tipo de presente é um beijo nos pés, nas mãos, no rosto de Aquiles. É choro, é lágrima. Vejam bem isso aqui. Dá-te outro sim 7 escravas prendadas, trazidas de Lesbo, quando tu próprio aquela ilha arrastaste, ficaram para ele, por serem todas formosas acima das outras mulheres. Tuas serão mais ainda, acrescenta a Briseide, famosa. Ou seja, tu has de ter de volta a tua própria cativa, ele não vai ficar com a tua cativa. E olha só, que te tirara, fazendo de grado uma jura solene de nunca ter ao seu leito subido. De Briseide nunca ver ao leito do general subido, nem com ela deitado, como é de costume, ó Pelida, varões a mulheres se unirem. Isso dar-te-á desde já
Mas se os deuses eternos um dia nos permitirem tomar a cidade altanada de Príamo, hás de presente ficar quando a presa os aqueus dividirmos, e de ouro e bronze a mancheias prover teu navio bojudo. 20 mulheres troianas também ficarão à tua escolha, as mais formosas depois da mais bela de todas, Helena. Olha o que ele está oferecendo, as mais belas troianas depois ainda de Helena. Se para os campos ubérrimos de Argos, de Acaia voltarmos, se nós vencermos esta guerra, aqueles, genro hás de ser-lhe, genro do próprio general. Meu Deus, isso aqui é muita coisa, é uma honra familiar, exatamente, uma honra familiar. Ele diz assim: honrar-te-á sem fazer distinção como a Orestes. Orestes é filho de Agamemnon, tá? Seu filho amado, que vive cercado de grande opulência. 3 filhas tem em seu bem construído palácio: Crisótemis, e Fianassa e Laódice, aquela que for do teu gosto, sem que te vejas forçado a pagar dote algum. Para casa podes levar de Peleu. Preciosíssimos dons te oferece, e em tanta cópia, tal como jamais alcançou filha alguma. 7 cidades também te dará, populosas e belas. Mais um ponto de humilhação. Agamemnon desprende-se de quê? De poder, bens materiais, honra familiar e agora poder sobre cidades. É muita coisa, é muita humilhação aqui, certo? Ira de prados hervosos, Enope e também Cardamila, feras divina e dos prados famosos, e Pingues, Anteia, Pédaso, célebre por suas vinhas, e Epeia, risonha, todas marinhas, não longe da Pilo de solo arenoso. Vocês prestaram atenção aqui numa coisa que aconteceu? Odisseu oferece todas essas coisas, mas tem um problema. O que a profecia dizia? Qual era a profecia? Quais eram os vaticínios sobre Aquiles, desde a infância de Aquiles? De que se ele buscasse glória na guerra, aconteceria o que com ele? Ele morreria. Ele morreria tentando a glória na guerra. E Odisseu persuade Aquiles de que modo? Somente com glórias. Não é bem uma armadilha, mas é uma armadilha muito bem contada. Nós temos mais pena de quem aqui? Nós sentimos mais dor por quem aqui? Pelos gregos que vão morrer, que serão consumidos pelos troianos, ou por Aquiles? Notem como é tenso e dramático esse ponto da história. Não é, a guerra já não é brincadeira. E notem o poder que tanto o discurso de Odisseu, quanto a própria história da Ilíada tem sobre os corações dos jovens que ouviram isto aqui, que ouviram a declamação dos Aedos na infância, na educação grega. As crianças, depois de ouvirem isso, provavelmente saíam da cerimônia dizendo assim: eu sou Odisseu, eu sou Aquiles, pelo amor de Deus, não, vamos brigar aqui. Já começavam a brigar para ver quem seria o Odisseu, quem seria Aquiles. E provavelmente imitavam a tristeza de cada um deles. Imaginem o quanto isso aqui não é poderoso. E a minha pergunta: isso aqui aconteceu ou não? Será que Homero estava contando alguma coisa que aconteceu ou alguma coisa que ele inventou da cabeça dele? Olha, isso aqui é tão pesado que eu não tenho medo nenhum de dizer que aconteceu. Odisseu foi lá mesmo, Aquiles existiu, ele era gigante, ele estava irado, tocava a lira, Odisseu foi lá e disse exatamente isso aqui. Eu não tenho nenhuma dúvida de que isso aconteceu. E assim continua.
Muitos senhores de gado infinito e de armentos vistosos nelas demoram, que certo honrar-te-ão qual um Deus do alto Olimpo, mais glória, e agora ele abusa disso no discurso, e que ao teu cetro submissos, tributos dar-te-ão copiosíssimos. Tudo isso, disse, dar-te-á se acalmares tua cólera grande. Mas se no peito só abrigas rancor contra o atrida Agamênone e seus presentes, apiada-te ao menos da grande apertura de todo o exército. Apiada-te ao menos. Olha, aqui está também uma chance a ti, Aquiles. Talvez se tu lutares por piedade e não por glória, talvez tu também sobrevivas. É uma sugestão, não é? Talvez por glória tu morras, mas por piedade é uma chance. Qual um dos deuses serás venerado pelos aqueus e hás de glória infinita alcançar entre todos? Mas ele já volta logo a isso aqui, tá? Ele já volta logo à glória. Ora te fora possível prender esse Heitor, que funesta raiva conduz para perto de ti e se diz jactancioso, muito mais forte que quantos aqueus nossas naus conduziram. Aqui ele termina com uma provocação. Ah, mas esse Heitor é mais forte do que tu. E ele vai acabar com todo mundo e tu vai ficar aí parado. Aqui nós vimos a conclusão do discurso. A segunda parte que nós vimos no discurso foi a narratio, né? A narrativa. Depois nós vimos aquilo que nós chamamos de quê? Divisão. Os pontos todos que poderiam convencer aqueles a voltar para a guerra foram dispostos parte a parte antes de começar com aqueles presentes. Aí naqueles presentes, quando ele começa a enumerar os presentes, o que Odisseu está fazendo? Odisseu está fazendo algo que nós chamamos de confirmação. Olha os presentes, olha as consequências maravilhosas se tu lutares. Isso nós chamamos de confirmação. E imediatamente após cada confirmação, ele faz aquilo que nós chamamos na retórica de confutação. Agora é hora de atacar o quê? As tuas próprias opiniões, as opiniões do próprio Aquiles. Ou seja, as subjeções. Aquiles poderia pensar, eu ganho isso, mas Agamenon, aquele estúpido, ainda continua a ser quem é. Mas Odisseu vai lá e coloca mais uma dessas confutações. Mas Odisseu te dará poder, se desfará de seus bens por ti, Aquiles. E assim por diante, ele vai seguindo por esse caminho das confutações. E por fim ele acaba com essa provocação. É assim que Odisseu estrutura um dos discursos mais belos que a literatura tem, ao ponto de inspirar, foi o que inspirou um dos diálogos platônicos. Eu nunca li o diálogo, eu ainda não li, na verdade, tá? Mas isso inspira um dos diálogos de Platão, Hípias, né? E Sócrates e Hípias estão discutindo a respeito da posição de Odisseu, né? Isso eu sei, que eles estão discutindo a respeito dessa engenhosidade, se ela é pérfida ou se ela é bondosa, se Odisseu está ali por bem ou se Odisseu está ali convencendo Aquiles por mal, porque afinal de contas a glória é quase como causadora da morte de Aquiles. Por fim, o último texto que eu trouxe, nós vamos nos reportar agora ao teatro grego. Olha só, a Ilíada, eu não falei para vocês, né? Mas o que vocês acham que Aquiles disse depois disso? Qual foi a resposta? Meu Deus, não, tô brincando, pessoal. Qual foi a resposta? Aquiles volta para a guerra. Todo mundo sabe disso. Volta, morre, tem todo aquele negócio do calcanhar e tal, mas Aquiles disse não.
Não. Muito legal as tuas palavras aí, Odisseu. Pô, parabéns, cara. Tu fala bem, legal, mas assim, não. Eu não volto. Eu tô aqui com o Pátroclo comendo churrasco e cantando. Isso aqui é muito bom. Eu quero voltar para casa, sabe? Eu tenho até aquele puxadinho que eu tô fazendo lá no campo. Aquilo lá tá muito legal. Vai ser muito legal morar lá. Tu tá convidado para comer uma carne lá também com a gente, né? Nos Pampa. Aqueles era gaúcho mesmo, né? E é isso que ele diz. Não, eu não volto. Eu não volto. Pode ficar aí, mas parabéns, cara. Teu discurso é genial. Aí nós pensamos assim que a Ilíada foi uma poesia canônica. Os gregos liam isso aqui para todo mundo, falavam da Ilíada, discutiam a Ilíada. Ou seja, isso aqui era tema de discussão não só dos filósofos, não só dos oradores, não só dos ambientes mais elevados, mas as pessoas cotidianamente falavam, usavam-se dos personagens e entravam numa discussão. Tu és tão imbecil e tão mentiroso quanto Odisseu. E o outro dizia, mas Odisseu não era mentiroso. E aí começava aquela briga, né? Começava a briga, a discussão da Ilíada mesmo. Poxa, os gregos discutiam a Ilíada e nós discutimos o quê? Né? Sim, é porque a Ilíada, claro, ela infestou praticamente esse imaginário grego, certo? Mas quando nós vemos o teatro grego, ele já tem mais de, não me deixem errar, mas o teatro grego de Sófocles já tem mais de 400 anos depois da Ilíada, tá? 400 anos, são 4 séculos dessa cultura se formando na volta de um livro clássico, ou melhor, de um poema que foi passado oralmente por uma tradição que depois foi escrito nesse período aqui, teria sido escrito também nesse período aqui, ou ajustado, ou teve talvez alguma alteração nesse período de Péricles, que nós dizemos que é o período do teatro grego, né, enfim, que aparecem os grandes dramaturgos da Grécia. E Sófocles aprendeu com grandes professores, incluindo o próprio Ésquilo, que é aquele que escreve sobre Prometeu, aquele que coloca também em seus teatros, e o teatro grego era repleto de discursos retóricos. Tem muita retórica no teatro grego, tá? E já existia a retórica? Agora sim, né? Nós estamos ali pelo século IV e a minha pergunta para vocês é: e agora? Já existia a retórica? Já existia aquele cânone, né? Aquele cânon a ser seguido, ou seja, aquelas regras da retórica, não existiam? Não, ainda não. A retórica se desenvolveu mais ou menos nesse período. Ainda não existia, assim, toda essa discussão, toda a arte bem ali repartida em suas partes, mas os homens sabiam fazer isso muito bem. Porque aprenderam com quem? Eu chuto aqui, ou melhor, eu não tenho nenhum problema em afirmar também que eles aprenderam com Nestor. Com quem os gregos aprenderam a retórica? Olha, depois disso aqui eu penso, não, eles aprenderam com Nestor mesmo. Não foi nem com Homero. Homero só reproduziu aquilo que aconteceu na guerra, mas quem ensinou retórica para os gregos foi Nestor. Agora eu tenho certeza que o primeiro retórico, o primeiro orador dos melhores foi Nestor, ensinou e deu ali as indicações para o Odisseu. O Odisseu foi lá, não convenceu Aquiles, mas fez esse discurso belíssimo e ótimo. Agora os gregos sabem a retórica quase como uma ciência infusa, assim, né? Quase por osmose. Certo, mas vamos ver aqui, vamos ver como a retórica aparece num argumento bem pequeno, na verdade, no teatro de Sófocles, Édipo Rei. Todos aqui se lembram que personagem é esse? O Édipo. Ele vai lá, chega em Tebas, desvenda, depois de ter matado um homem qualquer na estrada, e desvenda o enigma da esfinge, passa a ser rei. Mas Édipo não sabia que havia matado o próprio pai
e se casado com a rainha, que era quem? A própria mãe. Ou seja, ele havia matado o próprio pai e casava-se agora com a rainha, que era a própria mãe, rainha de Tebas, e assumiu o reinado de Tebas e passou ali por muitos anos naquele reinado. Porém, a verdade vem à tona. Tiresias é o oráculo que vai avisar, que é encarregado de avisar sobre esse horror. Antes desse homem inteligentíssimo, Édipo, assumir o trono, ele era um homem que andava por ali, desvendou o enigma da esfinge, provou ser o mais inteligente. Ele assume esse reinado e ninguém sabia dessa situação. Porém, agora rumores na cidade de Tebas, informam que Tebas está mergulhada em desgraça. Quem tem que avisar isso é Tiresias, o oráculo, este de quem eu falei. Tiresias precisa convencer o rei Édipo de que está tudo errado e de que talvez ele não mereça nem mesmo a vida. Tu és rei, ótimo, mas assim, tu não mereces nem a vida. Talvez tu devas te matar, que é o melhor a ser feito. Imagine que desgraça que é para quem dá essa mensagem ou para quem tenta convencer este rei. Creonte havia sido o rei anterior, depois da morte de Laio, depois da morte do próprio pai de Édipo. Creonte fica no lugar e Creonte sai desse lugar de rei e passa a ser uma espécie de súdito, assessor do rei, de general, que ajuda Édipo a reinar em Tebas. Então, quando vem Tiresias dizer assim, está tudo errado, tu precisa saber a verdade, a primeira coisa que Édipo faz é desconfiar de Creonte. Este homem quer voltar para o meu lugar. Este homem quer tomar de volta o reinado de Tebas. Édipo fica pé da vida. Tiresias tem que dar a mensagem. Tiresias é um velho. E para Édipo agora é um velho chato. Vem esse velho chato tentar me convencer de alguma besteira que estão armando contra mim para que Creonte fique em meu lugar. E olha só como Tiresias joga, vamos dizer assim, para o bem, ou pelo bem da verdade, joga veneno por meio de palavras. Arremessa veneno em Édipo por meio de suas palavras. Ele diz assim: tu reinas, mas tenho também meu direito, que deves reconhecer, o direito de responder-te ponto por ponto em minha vez. E esse direito é incontestavelmente meu. Aqui já temos o exórdio de novo, né? Uma introdução, aquela introdução que faz com que a plateia ou com que o ouvinte dedique os ouvidos a esse que fala. E ele diz assim: não é a ti que sirvo, sirvo a Apolo. Eu sou um sacerdote de Apolo. É isso que ele está dizendo. Então não devo nada a ti, tu és apenas um rei. Eu estou servindo a um Deus. Portanto, não terei de reclamar o patrocínio de Creonte. Olha, eu não estou aqui por Creonte, Creonte não me importa. E ele diz assim: e eis o que te digo, tu me censuras de ser cego. Tiresias era cego mesmo, né? Os grandes homens da Grécia, eles têm alguma fatalidade faz com que eles fiquem sempre cegos, tá? Isso acontece com poeta e tudo. Enfim, é comum, né? Camões, caolho, né? E por aí vai. Tu me censuras de ser cego, mas tu, rei, que vês, como não vês a que ponto de miséria te encontras nesta hora? E debaixo de que teto vives? Em companhia de quem? Essa tua esposa que tu chamas de esposa aí, eu não quero dizer nada, mas sabes ao menos de quem nasceste? Nós temos aqui só perguntas até agora, não é? Só perguntas.
E agora, não tem mais nenhuma outra afirmação, nenhuma outra premissa. Nós vamos ver aqui o quê? A punhalada, a consequência de tudo isso. Vamos ver uma consequência direta. Pergunta, consequência. Não suspeitas o horror que és para os teus, tanto no inferno como na terra. Sabem que lugar retórico é esse? É da indução. Eu não faço uma conclusão das minhas premissas, eu apenas te dou perguntas e tu pensas naquela realidade e daqui a pouco estás frito. Em breve, como um duplo látego, a maldição de um pai e de uma mãe que se aproxima terrível irá te expulsar daqui. Assim diz Tiresias. Vês a luz? Em breve não verás, senão à noite. Que margens não encherás então com teus clamores? Que Citeron não os ecoará? Quando compreenderes que praia inclemente foi para ti esse Himeneu, onde te fez abordar uma viagem demasiado feliz, tampouco entrevês a torrente de desastres novos que irá te rebaixar a condição de teus filhos. Dito isso, vai, insulta Creonte, insulta meus oráculos. Homem algum antes de ti não terá sido mais duramente esmagado pela sorte. Tiresias é astuto, é quase pérfido, mas ele precisa convencer um rei cabeça dura de que a vida dele não tem mais sentido de existir. E nem como rei, talvez nem como nada, por causa de uma desgraça. E é claro, nós vamos ver aqui como esse teatro aqui é praticamente assim, a iniciação de aulas de filosofia de várias universidades, né? Os professores começam pelo teatro do Édipo Rei, porque começa a colocar esse problema do livre-arbítrio. Afinal de contas, Édipo não sabia o que estava fazendo. Édipo estava ali apenas sendo inteligente, desvendando enigmas e obtendo poder, mas sem saber o que estava fazendo, sem saber que era pai, que havia matado o pai, que havia casado-se com a mãe. Porém, há uma desgraça, há um destino que está por trás disso. Enfim, todas essas questões vão ser colocadas aqui através do Édipo. E notem, o teatro grego escreve essas coisas por meio da retórica também, justamente porque o ouvinte nesse momento participa da tensão de Tiresias, participa daquilo que pode acontecer depois de um primeiro discurso ou depois daquela tentativa de convencimento, né? Mas notem, a estrutura dos discursos de Tiresias ou de Odisseu é muito natural. Nós chegamos, prendemos a atenção dos nossos ouvintes, mostramos a eles que nós nos importamos com eles. Tu és rei. Ó Aquiles, muito bom o teu banquete, ótimo. E depois nós começamos a dividir ponto a ponto com aquilo que é mais importante, sem encher linguiça. Aqui eu já estou dando várias regras de um modo muito comum, mas estou mostrando como a retórica se constrói desse modo natural. E no fim nós temos aquelas apunhaladas, nós temos aquelas últimas afirmações, aquilo que nós chamamos de confutação, onde poderia sobrar aqui alguma ideiazinha, alguma discordância, eu vou acabar com todas elas aqui no final. Assim faz o bom orador, assim faz o retórico. E ele vai se usar de várias regras e vai dar nomes a tudo isso. Como eu falei, exórdio, divisão, a narração, aquela da qual nós falamos, a conclusão. Depois vai dividir esse discurso de acordo com as etapas das afirmações, né? Então nós vamos ter a dialética. A dialética vai estudar já o discurso por dentro dos seus valores. Aquilo é verdade, aquilo não é. A afirmação é verdadeira, é falsa,
é apenas um artifício, não é? E nós vemos isso tudo na literatura. E quanto melhor o discurso, quanto mais bem elaborado, quanto mais real isso aqui for, mais a literatura mostra o homem por dentro, mostra a psicologia humana, mostra a alma humana por meio disso. Então nós não temos uma arte aqui, apenas um artifício desligado da alma humana, desligado do espírito e que procede por si mesmo. Não, nós não temos isso. Nós temos aqui o homem sendo homem, como Clístenes disse, e nós temos aqui esses artifícios vindos de uma fonte natural, de uma alma humana que foi escrita para chegar até aqui, que foi desenhada para chegar até aqui. É isso que nós temos. Essa é a retórica, e eu espero que vocês tenham tido agora vontade de ler essas obras e tenham vontade de estudar isso aqui como algo natural, algo que é apenas a continuação daquilo que todos nós queremos. Muito obrigado, pessoal.